muito bom, é satisfatório. Eu poderia chegar aqui, ficar em pé aqui, não falar nada. E a minha vida já seria uma ministração sobre comunhão e koinonia. Verdade. Porque desses 53, eu tenho 32. Eu sou prata da casa, não é, irmão Gerson? Sou prata da casa. E o desejo do meu coração é que eu não seja a última. Para a glória de Deus. Muito bom estar aqui. Rever a irmã Ilza. Foi a irmã Ilza que me trouxe para aqui, viu? A irmã Ilza abriu as portas da casa dela sem me conhecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu preparei aqui uma palavra para nós. Não está muito grande, não. Daqui para meia-noite a gente conclui. Eu gostaria de ler com os irmãos em Tiago, no capítulo 1. Tiago, no capítulo 1, do versículo 2 ao 4. Aí você vai ficar assim, mas missionária, o que isso aqui tem a ver com koinonia? Tem tudo. O que isso tem a ver com comunhão? Tem tudo. O que isso aqui tem a ver com Atos capítulo 2? Tem tudo. Tudo a ver. Amém, igreja? Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da nossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Amém, irmãos? Eu ainda gostaria de ler o 12. Ele diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Irmãos, eu conheço uma igreja em comunhão há mais de 30 anos. Como eu disse, são 32 anos de muita comunhão, de muita koinonia. É a Igreja Batista em Jardim Magem. Essa igreja foi uma igreja que me acolheu. Eu vim de lá da roça, literalmente, andava a cavalo, e eu recebi um convite da igreja para ser missionária, para vir para o seminário. E, como eu disse, a irmã Ilza me recebeu na casa dela, porque a irmã da irmã Ilza era tesoureira da minha igreja. E a Igreja Batista tem esse zelo de cuidar bem dos seus missionários e dos seus seminaristas. E aí eu vim parar no Jardim Magem, eu vim parar na Igreja Batista, na rua Conde de Monterone, com o pastor Manuel de Santana. E essa igreja praticou essa comunhão comigo, que é algo que eu não vou esquecer nunca, 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 nunca. E quando a igreja tem essa disponibilidade de fazer o que o Magem fez comigo, hoje eu vou falar sobre perseverança. Porque quando a gente se prontifica a fazer algo para Deus, gente, mas é tanta tentação. Gente, mas é tanto desânimo. Meu Deus do céu, como é difícil você dar comida a gente. Como é difícil você ter comunhão com as pessoas. Você começa a olhar para os defeitos, você começa a olhar para as circunstâncias. Mas nessa noite Deus quer falar conosco acerca de perseverança. Nós não temos motivo nenhum para desistir. Nós precisamos ser perseverantes. E quando a gente se propõe a ser uma igreja unida, a ser uma igreja em comunhão, quantas lutas essa igreja já passou? Quantas dificuldades? Dos 53 anos que tem aqui o irmão Gerson, desde que eu me entendo por gente, que o irmão Gerson é vice-moderador dessa igreja. Eu acho que ele ia caducar aqui.
Mas como Jesus é o único e insubstituível, né? Eu acho que ele já deu o lugarzinho dele para outro. Isso é comunhão, gente. Trazer um cesto, colocar aqui na frente, isso é comunhão. A gente fala, gente, mas a gente vai dar comida. Vocês dão comida. Vocês dão, vocês me alimentaram, me deram comida. Vocês botam um cesto aqui, traz 1 quilo. Vocês nem imaginam quem come. E quem come tem sempre um coração grato porque vocês mataram a fome. Isso é comunhão. Mas vamos lá no texto. Perseverar não é só você transpor obstáculos. Os obstáculos sempre vão vir. As dificuldades vão sempre surgir. Mas o que Deus espera de nós é uma posição firme naquilo que a gente propôs a fazer para Deus. E quando a gente se propõe a fazer, oh Jesus, só a misericórdia de Deus, né? O texto que está ali diz que, primeiro o 42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? Perseverava na prática dessa doutrina, perseverava no viver essa doutrina, perseverava em buscar essa doutrina para si. Nós hoje não somos diferentes. É por isso que a gente resiste 53 anos aqui dentro. Porque a palavra de Deus para nós continua sendo hoje regra de fé e de prática. Continuamos aqui na doutrina dos apóstolos, naquilo que Jesus nos ensinou através da sua palavra. Através da sua palavra. Tudo o que está contido naquela palavra tem que estar aqui no nosso coração para que a gente permaneça firme no nosso propósito. Quando eu terminei o curso aqui, eu queria ficar, mas eu queria muito. Dona Durvalina, que é diretora lá do Betel Brasileiro, me chamou e disse, volte para casa. Volte para casa porque a igreja de lá te enviou para cá, te manteve aqui, volte para casa. E eu voltei, mas não voltei boa não. Mas voltei. Voltei porque Deus tinha propósito lá. E quando uma igreja se propõe a sustentar missionários, ela tem que ter em mente que ela não vai ter esse missionário com ela. Eu apareço aqui de vez em quando, mas nem por isso eu estou longe de vocês. Nem por isso eu não estou sabendo o que acontece aqui. Eu estou no grupo. Estou no grupo da igreja. Tudo que acontece, todos os cultos. Ontem eu não pude vir por causa da chuva, mas eu assisti o culto todo e participei de tudo. Eu não estou aqui, mas eu estou presente. Porque eu tenho consciência da minha igreja mãe. E quando a gente se propõe a sustentar um missionário, a gente não quer um bibelô para se colocar no púlpito. A gente quer alguém que vá e que dê fruto, que vá e que faça a obra. Eu, esse ano, voltei para a Igreja Batista. Por que, missionária, você voltou? Porque eu estava numa Igreja Batista tradicional que me fez um convite. Eles me convidaram para fortalecer umas 2 congregações, e eu estava conversando com o irmão Dional sobre isso hoje. Quando eu vi as congregações fortalecidas, fortificadas, né, que é assim que a palavra de Deus diz, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu olhei assim, olhei e falei, aqui não é mais meu lugar, não. E aí comecei a orar, os olhos da primeira igreja batista de Itambé se voltaram para mim. Em um mês eu recebi 3 convites. Falei, Jesus, o que esse povo quer comigo? Ah, não contou o caso. Isso foi em novembro e em janeiro eu já estava sentada lá no banco da igreja. Calada, quietinha, e as pessoas só cochichavam. A missionária da outra igreja está sentada ali. Oi, veio fazer o que aqui? E eu cheguei, sentei e fiquei quietinha. O pastor não estava, porque era janeiro, o pastor estava de férias. Quando o pastor chegou, e eu temendo, mas eu estava com muito temor de falar, meu Deus, eu tomei uma decisão errada. Não era isso que Deus queria para mim. Quando o pastor chega, no primeiro fim de semana de fevereiro, ele veio para mim e disse assim, Deus falou para mim que você ia vir. Oh, é bom demais. Ah,
gente, é muito bom ser acolhido. É muito bom ser acolhido. Eu fui acolhida pelo MAGE, pela sua comunhão, pela sua coinonia. Eu fui acolhida pela Igreja Batista de Itambé. E eu estou muito feliz. Ele me deu, sabe o quê? O maior presente que um missionário pode querer receber. Vocês nem imaginam. Um pacote com 1000 folhetos. E ainda me deu o carimbo com CNPJ e tudo. Eu falei, isso aqui é confiança? Isso aqui é confiança. E aí eu disse assim, Jesus, eu vou para onde? A irmãzinha que estava do meu lado, oi, irmã, eu queria fazer umas visitas em um bairro afastado, e nós fomos para esse bairro. O bairro é Alto da Bela Vista, mas eles chamam de bairro Shalom por causa da escola que tem lá, a Escola Batista Shalom. Aí fomos para o pastor, depois de uns 2 meses, me procura e disse assim, vamos abrir uma congregação, um ponto de pregação batista lá no Shalom. Falei, a pedra angular já está fincada lá. Tem uns 2 meses que eu estou andando lá com aqueles folhetos que você me deu. Então, tudo isso foi compactuando, tudo isso foi confirmando as bênçãos que Deus queria para a minha vida ali. Por isso eu estou muito feliz. Tem coisa melhor do que você saber que você está no centro da vontade de Deus. E eu estou ali. Isso é perseverar na doutrina dos apóstolos. Isso é levar a palavra, isso é viver a palavra. Hoje nós estamos vivendo um evangelho de que você tem que viver muito mais do que pregar. Porque falar, até papagaio fala. Ensina o seu papagaio a falar o Salmo 23, ele vai falar melhor que você, porque ele não vai esquecer. E às vezes a gente chega no 3º, no 4º versículo, tem que dar uma pescadinha. Eu sou dessas. Depois da cabeça branca, eu venho esquecendo um monte de coisa. Mas o seu papagaio não. Então viva o evangelho. Viva. Viva na essência. Viva nos mínimos detalhes. Seja realmente assim, contigo. Sabe, eu sou muito radical comigo. O apóstolo Paulo era. E ele dizia assim, eu esmurro o meu corpo. E nós temos que viver isso hoje. Porque a linha está muito fina entre a verdade e a mentira. Está muito difícil viver essa doutrina dos apóstolos. Você sabe uma coisa? Eu falei para o irmão Dional, eu não sou denominacionalista, mas eu estou. Eu estou denominacionalista. É muita modinha. É muita coisa, muita mistura. Você quer saber de uma? Eu vou voltar para o cantor cristão, que eu faço bem melhor. Eu faço bem melhor. Porque, irmãos, uma igreja biblicista, uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, na prática da sua palavra, porque nós não somos só ouvintes, nós somos praticantes também. Precisamos disso para a nossa vida, amém? Precisamos disso. Às vezes eu convido, irmãos, faço aquele apelo, eu sou bem fantasiosa, sabe? Às vezes eu sou bem exagerada. E quando falo em evangelismo, eu fico assim, aí eu chego com aquela carinha, sabe assim? Ah, irmãos, estou precisando tanto de ajuda lá no Shalom. Quem se prontifica? Tanta gente precisando ouvir a palavra de Deus, precisando de uma visita. Aí os irmãos vêm uns até chorando. Aí se compromete. Então, amanhã, à tarde, nós vamos estar aqui na porta da igreja, porque a gente, no dia seguinte, eu chego e só está eu. Eu sozinha. Falei, meu Deus, cadê aquele povo que foi até chorando? Aquele povo que se comprometeu. Está muito difícil, irmãos. Mas eu vou. Eu vou. Não deixo de ir, não. Eu vou e quando eu encontro alguns pelo caminho, eu vou levando. Eu vou levando. Porque quando o pastor falou para mim que o desejo do coração dele era abrir um ponto de pregação batista lá no Shalom, eu já visualizei. Eu já tenho tudo aqui na minha mente, ó. A Igreja Batista Shalom do bairro Alto da Bela Vista. Já está tudo aqui na minha mente. Aí
você está fantasiando, isso é fé. E eu creio. Eu creio. Amém, irmãos? Eu creio no que Deus pode fazer. E essa igreja não é diferente. Não é diferente. Você sabe, quando eu estava meditando nesse texto, eu até compartilhei com o Mauro hoje. Eu fui pregar para a MCM, em Provérbios 31. E o Provérbios 31 é uma mulher acima de qualquer suspeita. Uma mulher linda. Gente, a mulher acorda de madrugada. Mulher chique, dá ordem para as suas servas. O homem, o marido elogia ela lá pelas portas, lá na rua, lá o marido elogia. Eu falei, Jesus, essa mulher é perfeita, mas ela não tem cara. Essa mulher, a gente não vê a face dela. Essa mulher não tem nome. Aí o Espírito Santo começou a trazer na minha mente. Essa mulher é Dona Dene, que tem um marido idoso. Essa mulher é Dona Bianca, que trabalha fora, tem 2 filhos, tem marido, tem casa. E Deus começou a trazer o rosto das mulheres da igreja. E eu disse a elas, eu tenho autoridade para falar isso para vocês, porque eu nem tenho marido e nem tenho filho. E tem hora que é um sufoco para chegar na igreja num dia de quarta-feira. No domingo não, a gente tem a tarde inteira para se preparar, mas na quarta-feira que a gente chega na correria, só a misericórdia de Deus. E quando eu estava meditando no texto de Atos, capítulo 42, eu falei, essa igreja é o MAGE. Essa igreja é a Igreja Batista em Jardim MAGE. É pelo menos essa imagem que eu tenho. Talvez você não tenha a imagem desta igreja, porque você está aqui dentro. E lembra do texto que nós lemos de Tiago? Você fica olhando para as circunstâncias, você fica olhando para os defeitos, e você se esquece de ver as qualidades desta igreja. Não é porque eu estou longe, é porque eu vivi isso aqui. Eu vivo isto aqui. Você quer ver? Quando fala assim, Rose está na igreja hoje. Muita gente, não fui porque não deu. A pastora Eva, lá em Americana, mandou mensagem para mim. Não pude estar aí, queria muito estar aí no MAGE, queria muito te ouvir, queria muito estar contigo, porque compartilha comigo dessa alegria de ter sido, vou inventar um verbo aqui, de ter sido coinonizada na Igreja Batista em Jardim MAGE. É muito bom saber que eu ainda posso contar contigo. Eu posso. Sabe o que a Igreja do MAGE fez comigo? Quando eu fui embora, eles me sustentaram durante todo o período de seminário. Foram 3 anos num curso médio. Me sustentaram. Quando eu fui embora, ainda ficou me sustentando por mais de 10 anos no campo missionário. Vocês sabiam disso? Alguns aqui sabiam disso? Sabia disso? Irmão já sabia, irmão já sabe tudo. Por mais de 10 anos, a Igreja Batista em Jardim MAGE, pode procurar lá nos papéis, você vai achar, viu, pastor? Por mais de 10 anos, essa igreja me sustentou no campo missionário. Só uma igreja que tem comunhão. Eu tinha que estar aqui, gente. Eu tinha que estar aqui, pastor, hoje. Eu tinha que estar aqui, porque eu sou prova viva da comunhão dessa igreja. Gente, louve a Deus. O irmão Dionel falou para mim hoje, eu amo a minha igreja. Chegar na minha igreja e falar, oi vô, oi vó, oi vô, oi vó. Ele disse assim, eu amo a minha igreja. Essa é a igreja do MAGE. É essa a imagem da igreja do MAGE que eu levo lá para fora. Talvez você está sentado aqui dentro e você não tem. Mas é essa a imagem que eu passo para as pessoas lá fora. E
Ninguém detém esta obra santa. Ninguém. Pode passar o perrengue que passar. Eu estava falando para o pastor Adjaelso. Eu oro pelo pastor Adjaelso já há muito tempo. É pastor. É pastor. Ó, foi direto, viu? Cuidado, viu, Zé? Irmão, a comunhão, ela traz paz. A comunhão traz alegria. Não tem coisa melhor do que comunhão. Hoje a gente estava falando sobre isso, sobre corpo, sobre unidade, sobre comunhão. É muito bom você ser acolhido. É muito bom você ser amado. E as pessoas sentir falta de você. Não é, Zé? É muito bom. Isso é comunhão. Experimenta sair um domingo e não falar para ninguém para onde você foi, para você ver. Faz isso aqui no MAGE. Eu vou ver se essa missionária... essa missionária está fantasiando. Faz isso. Para você ver se amanhã seu celular não vai chover de coisa. Experimenta para você ver. Isso é comunhão, isso é encontro aqui. Eu louvo a Deus por essa igreja. Olha o que mais a comunhão traz. A comunhão ela é uma união entre você, o seu irmão, e entre vocês dois e Deus. Porque Deus compartilha conosco o bom dele. Deus compartilha conosco o bom dele, amém? E eu partir esse pão, ele traz para nós a concretização dessa união. Às vezes a gente fala, mas a gente, e aquele café? Vocês fazem aquilo todo domingo? Todo domingo vocês fazem aquilo? Todo domingo? Depois vem dizer que crente não come. E você vê, interessante aqui, quando a gente está comendo, a tendência é ficar calado, né? Fica não. Não fica não. Um barulhão na sala. Eu fiquei aqui cumprimentando a irmã Leda. Quando eu cheguei lá dentro, gente, quem eu não tinha dado um abraço, quem eu não tinha encontrado, que eu fui encontrar, nem ouvia o que eu falava. E o povo estava comendo. O povo estava de boca cheia. Isso é lindo diante de Deus. E olha, é uma coisa da Igreja Batista em Jardim Maria. Minha igreja não tem isso, não. A gente faz isso na nossa igreja, sabe quando? No mês de maio, que é mês da família. Aí cada família traz uma coisinha. Cada família traz. Eu estou iniciando o trabalho lá na Bahia, lá no bairro Shalom, com muita dificuldade. Essa onda de calor, eu espero que não volte. Me atrapalhou demais, demais, demais. Eu tive que suspender por muitas vezes os evangelismos, porque as senhoras, a MCM, até que se prontificava a estar comigo. Mas os filhos, não vai não, mãe. Não vai não. Está uma moda aí de morrer de colapso. Está uma moda aí de dar infarto no miocárdio. Não, pessoas novas, jovens estão morrendo de infarto. Imagine a senhora da idade que tem enfrentar esse sol. Não, não vai não. E aí, resultado, eu tive que suspender, mas eu suspendi diante da igreja. Mas eu continuava. Eu continuava. Eu continuava por causa dessa comunhão. Da necessidade que eu via nas pessoas. As pessoas aí fora estão desoladas. Elas não têm esperança de nada. Elas esperam num político
esperam num parente, numa família, que muitas vezes não lhe dá. Mas a gente encontra isso aqui na igreja. Nós somos parentes, gente. Nós somos parentes. Podemos não ser de sangue, mas nós somos. Nós somos parentes, muito mais do que de sangue, porque nós somos espirituais. Você quer ver uma coisa? Se você quiser ver seu pai e sua mãe até a eternidade, você tem que ganhá-lo para Jesus. Porque vai acabar o parentesco aqui, na morte acaba e fica aqui. Se ele não conhece Jesus, acabou o parentesco aqui. E quando você ganha a sua família para Jesus, os seus amigos, você vai até a eternidade. E nós precisamos dessa comunhão. Nós precisamos ter isso com as pessoas lá fora. Sabe assim, de você compartilhar com ele das bênçãos de Deus na sua vida. Nós precisamos disso. E isso pesa sobre os meus ombros e eu desejo do fundo do meu coração fazer a obra de Deus. E muitas vezes, uma situação assim difícil, você sabe assim como Deus supre sua necessidade, Deus te capacita para tudo. Quando você se propõe, as dificuldades vêm, a luta vem, a vontade de desistir vem, a tentação vem. Mas nós precisamos perseverar. Perseverar em tudo, perseverar nessa koinonia, nessa comunhão, nesse partir do pão. Perseverar em tudo isso, perseverar na oração, porque a oração é a nossa chave de vitória. É a nossa chave de vitória. Sabe onde é que está essa porta para abrir? Está aqui no altar. Coloca a sua vida no altar de Deus. Porque a oração, ela nos fortalece e ela é a nossa arma de guerra para avançarmos. Mas ela também é a nossa arma para nos protegermos. Assim é a oração. Por isso que a oração não está fora aqui. Por isso que o temor está dentro do texto. Porque faz parte dessa comunhão. Nós precisamos temer. Hoje está tudo igual. Normal. As coisas estão se anormalizando dentro do Evangelho. E nós não podemos permitir isso. Nós somos diferentes. Somos chamados para a santificação. E como santos, nós estamos aqui, como disse alguns hinos que nós cantamos. Ele dizia assim que nós estávamos aqui para cumprir o querer de Deus. O que Deus quer que se cumpra na minha vida, eu tenho que estar disponível, independente de sua idade. Independente se você é ovelhinha é as cabecinhas brancas, né? Já estou fazendo parte dela. Ou se você é um jovem adolescente que começou a frequentar a igreja agora. Deus espera de você uma atitude de perseverança para que o que Ele tem para você se cumpra na sua vida. Sabe? E comunhão faz parte de tudo isso. Perseverar na doutrina, perseverar na comunhão, perseverar no partir do pão, perseverar em tudo. No partir do alimento, seu pastor é professor. Ele falou assim hoje, se colocar ele para cantar aqui, assim, nas minhas palavras, não fica ninguém aqui. Se coloca ele aqui na frente com o microfone para cantar, mas se colocar para ensinar, pastor, é disso que nós estamos precisando. E sabe o que eu falei para ele? Eu falei para ele que não foram vocês que escolheram ele. Não foram. Não veio um monte de pastor aqui e o pastor Adjael no meio para vocês falar, a gente quer esse aqui. Ele já tinha sido escolhido. Foi Deus que trouxe. E vocês vão ver a bênção. E eu também vou ver, que eu estou no grupo. Nós vamos ver o que Deus vai fazer no MAGE. Precisamos passar por 53 anos de muita bênção,
muita comunhão, muita coinonia, mas também de muita luta, muita dificuldade. Passamos por momentos assim que a gente se entristeceu demais, que a gente pensava assim, se Deus não tiver misericórdia, vai fechar. Mas chegou a hora. E a hora é agora. Eu creio nisso. Eu não estou confiando no homem, não. Não estou nem olhando para ele. Não estou confiando no homem. Eu estou confiando no agir de Deus na escolha desse homem. Perseverar é vencer os obstáculos. Não desistir. Jamais. Firmeza. Afinco. Vamos aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando agora. Vamos perseverar nisso aqui agora, em tudo que Deus trouxer para nós. E Deus vai trazer através dos servos dele neste lugar. Deus tem levantado, hoje eu falei para um aqui, não vou falar o nome dele não, né? Aí eu falei para ele assim, escuta, além de você, quem mais poderia ser consagrado a pastor aí nessa igreja? Tem que levantar um pastor aqui, gente. Tem que levantar alguém aqui. Tem que levantar um missionário aqui. Quem se prontifica? Eu não quero. Você não tem que querer nada. Servo não tem que querer. Servo tem que obedecer. Você perguntar para um pastor servo, ele vai dizer, eu nem queria. Não é, pastor? Nem tinha isso, nem era plano meu. A gente não tem que querer. Você acha que eu queria ser missionária? Deixar a casa do meu pai com 3 banheiros, chuveiro elétrico, para ir tomar banho de cavalo na roça, gente. Sabe o que é banho de cavalo? Banho de caneco. O cavalo em pé e você com canequinho jogando água nele. Era eu em pé com canequinho jogando água em mim. Desejava tomar um banho de chuveiro. Como eu queria estar em casa, como eu queria estar no meio da minha família. Eu fui para a África adoecer. Adoeci. A água da África agiu no meu organismo como um veneno. Eu perdi 25 quilos em 6 meses. Eu estava falando para a Gina que eu tomo, foi para a Gina, né? Eu tomo remédios, porque meu corpo age como se eu tivesse feito uma bariátrica. Eu preciso tomar suplementos. Você acha que eu ia escolher isso para a minha vida? Eu deixei minha sala de aula em 1991 para vir para o MAGE, estudar para ser missionária. E eu não tinha certeza que eu ia voltar para a sala de aula. Não tinha. Foi um sofrimento deixar minha sala de aula. Eu abandonei meus alunos, porque eu queria atender ao chamado, e eu vim para aqui. Quando eu voltei, eu achei que eu ia ser professora da Escola Bíblica Dominical, e que eu ia voltar para a minha sala de aula. Eu fui tomar conta de congregação, 60 quilômetros de estrada de chão para andar montada. E ainda tinha que parar no meio do caminho e falar, descansa um tiquinho, antes que o cavalo descesse, sentasse comigo. Porque se eu estava 25 maior do que eu estou hoje, imagine aí. E eu deixei, fiz tudo isso, porque eu entendi o propósito de Deus para a minha vida. Não era o que eu queria, mas era o que Deus queria para mim. E eu escolhi para Batista esse ano, porque eu cansei de fazer missões uma vez por ano. Nós temos 3 campanhas na igreja, nós fazemos 4 na nossa igreja, porque ainda tem a campanha de missões locais. A gente ousa fazer, colocar foto das visitas, dos evangelismos, dos bairros. A gente coloca, gente, isso aqui é missões locais, aqui somos nós saindo, aí fica um rindo do cabelo do outro. Ó o cabelo da irmã fulana. Mas a gente se ousa a fazer isso. Tirar foto dos nossos trabalhos e trazer para a igreja. Às vezes a igreja nem sabe o que a gente faz. A igreja nem sabe daquilo que você tem feito.
Então vamos perseverar, né? Vamos ser constantes, vamos ter coragem, em nome de Jesus, para manter essa comunhão. Isso precisa ser mantido. Nós não podemos perder. E não vamos perder. Se não perdemos em 50 anos, hein, irmão Jesse? Não vamos perder. E para finalizar minha palavra, eu queria ler com os irmãos 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Olha o que diz o texto. Eu amo esse texto. Vamos lá? Portanto, oh, glória a Deus, firmes e constantes, sempre. Nada nunca nos parou. Nunca nada nos deteve. E não é agora que nós vamos parar. Vamos aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando. Deus está dizendo para nós, fui eu quem escolhi. Foi Ele quem escolheu. E nós vamos ver a bênção concretizada, em nome de Jesus. Por isso, nós vamos continuar firmes e constantes, como sempre estivemos, abundantes na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não é em vão. Eu sou fruto seu. Eu sou o que você investiu. E eu sei que aqui tem muito mais. Ainda tem muito mais, né? Tem o pastor Rudney, que foram vocês que fizeram o homem. Faça aí uma lista para você ver. O quanto de coisa você fez. Que Deus nos abençoe e complete essa palavra no nosso coração.